Não se engane e acredite, as suas condolências, análises e até homenagens à senhora Elizabeth são irrelevantes para a coroa britânica. Não devemos passar vergonha, portanto. Uma monarquia é só uma espécie de ditadura que os contos de fadas e a Disney fazem parecer às crianças que é uma coisa boa. E a rainha é o símbolo de tudo isso. Parece estranho começarmos assim esse vídeo, mas calma, a gente vai explicar. Historicamente, a monarquia britânica serviu para invadir, atacar, torturar e exterminar nações e pessoas, dentro e fora do país. Quênia, Iêmen, Irlanda do Norte, Egito e África do Sul são apenas alguns dos países que a coroa britânica financiou golpes. Golpes de Estado. E eu tô falando do último século. Época em que também vimos surgir em muitos países diversas mobilizações populares contra a monarquia inglesa, que inteligentemente criou a comunidade britânica para fazer de conta que apoia a independência de mais de 50 países, quando na verdade tem influência no controle do capital financeiro deles, já que o monarca é chefe de estado de todos. Agora que o Sr. Charles é obrigado a cumprir um papel apenas decorativo e... Não, tô brincando com vocês, não mesmo. Pois é, não somente as tradições, mas a própria Constituição garante diversos poderes ao rei. E aqui vamos listar algumas regalias e prerrogativas de poder do cargo do rei britânico, cuja família entre 2020 e 2021 recebeu 85 milhões de libras esterlinas, o que dá quase 500 milhões de reais. É mais do que todas as famílias reais de toda a Europa. Mas antes da gente começar a falar da lista aqui, eu tenho que lembrar você que é muito importante deixar um like neste vídeo, bem como se inscrever no canal. Deixe também sugestões de temas nos comentários. Aliás, comente o que quiser, desde que seja respeitoso. Estamos combinados? Já pensou poder dirigir um carro sem carteira de habilitação? Pois o rei da Inglaterra pode, e ele não precisa frequentar autoescola. O rei é a única pessoa em todo o reino que pode fazer isso. Basta alguém ensinar e ele pode sair rodando por aí. Ou sei lá, ver algum tutorial no YouTube, afinal parece ter tutorial de tudo por aqui, né? Aliás, o rei pode cometer qualquer outra infração de trânsito, e eu não tô falando só de passar o sinal vermelho ou andar sem placa. Mesmo que atropele alguém, ainda que deliberadamente, nada vai acontecer com ele, porque a lei proíbe que o monarca seja preso. Exatamente o que você ouviu. A lei britânica impede que o rei seja preso e não importa o crime que tiver cometido. Aliás, nem processado ele pode ser. Já pensou você poder agir sem se preocupar em perder o seu réu primário? Ai, sonho meu. O rei britânico não pode fazer declarações políticas. Ele pode até votar se quiser, mas não pode declarar o voto. Entretanto, tem poder de demitir quem quiser no parlamento, inclusive o primeiro-ministro. Basta que não goste do resultado de uma eleição. Demitir um parlamentar está dentro do que a lei britânica chama de prerrogativa real. Será que a rainha não era bolsonarista? Porque ela poderia ter sido bem útil há 4 anos atrás, né? Enfim. Bom, você recebe seu boleto de imposto todo fim de ano? Então, o rei está isento de pagar impostos. E não é por falta de grana não, viu? Porque a fortuna da família real está estimada em 2 bilhões e 700 milhões de reais. Pois é. Ai, meu Deus. E sobre o trânsito ainda, qualquer pessoa que estiver conduzindo um veículo com o rei dentro está liberado para cometer algumas infrações de trânsito, como dirigir em velocidade excessiva, passar sinais vermelhos, andar na contramão. Bom, também, qual é o guarda de trânsito que ousaria multar um carro oficial da monarquia? E já pensou poder viajar por aí sem passaporte? Sim, o rei pode. Um rei pode desfazer uma lei apenas por vontade. Embora se reconheça que é difícil um ato desses, porque os reis em geral
não querem interferir na democracia, mas poder para isso ele tem, garantido pela Constituição. Aliás, uma das prerrogativas do rei é escolher que tipo de punição um criminoso vai cumprir. O rei pode punir qualquer pessoa que, por exemplo, tenha ofendido a ele ou a sua família. Ele escolhe a pena, que vai de multa até mesmo a pena de morte. E o parlamento pode até intervir, mas se o rei quiser, ele tem poder para destituir o parlamento e até convocar novas eleições quantas vezes ele quiser. E dentro disso, o rei pode impedir a execução de qualquer lei que discorde. Mesmo que haja uma condenação da justiça britânica a alguém, por qualquer coisa que seja, o rei pode impedir a execução da sentença ou até mesmo determinar outra, que vai desde castigos físicos, como tortura, até mesmo mandar matar o infeliz. Todo jantar no Palácio Real só termina quando o rei decide sair da mesa. Antes disso, ninguém sai. Lá também ninguém vai dormir antes do rei. Se você um dia fizer parte da família real, não esqueça de manter alto o seu estoque de energéticos. O rei pode ter estampado seu rosto em cédulas ou moedas oficiais, mesmo nos países da comunidade britânica. E sobre dinheiro, ele tem um caixa eletrônico exclusivo somente para ele. Tô sendo redundante, porque eu não sei qual é a utilidade disso, já que eu duvido que o rei precise usar algum dinheiro, sei lá, para tomar um pingado na padaria. O rei tem chefes de cozinha trabalhando para ele, e é ele quem decide o cardápio do que o palácio vai comer todos os dias. Aliás, o controle do rei se estende por várias áreas da sociedade britânica. Além de ser chefe das forças armadas e do parlamento, ele também é chefe da religião do país, a chamada Igreja Anglicana. Vale dizer que tudo o que o parlamento faz é feito em nome do rei. O conceito é de que são coisas que o rei deveria fazer, mas como não há como ele fazer tudo, existem pessoas que farão por ele e o que for preciso para o bom andamento do país. Sempre em nome do rei, por isso toda lei aprovada no parlamento tem que ser sancionada por ele. A população do Reino Unido não é formada por cidadãos. Na verdade, pela lei, eles são súditos. Como as forças do Estado estão a serviço do rei, ele pode mandar o exército ou a polícia acabar com qualquer manifestação popular. Não é de se estranhar, por exemplo, que lá na década de 60, a mesma monarquia inglesa mutilava quem lutava por independência no Quênia, sendo que algumas pessoas eram torturadas com o machado somente por escreverem contra o governo britânico. Aliás, a história registra que pelo menos 117 países foram invadidos pela coroa inglesa. Inclusive, muitos no último século, como por exemplo Montenegro em 1999, a Alemanha em 1946 e até a Rússia na década de 20 do século passado. Na Ásia, alguns países permaneceram invadidos pelos britânicos por boa parte do século. Israel e Palestina foram ocupados e controlados até 1948. O Iraque foi invadido em 1993 e depois em 2001, ano em que a coroa britânica invadiu o Afeganistão e o Catar. Emirados Unidos e Bahrein eram controlados pela Inglaterra na década de 1930 até 1970. Índia, Paquistão e Bangladesh foram invadidos diversas vezes pela Inglaterra. O Vietnã foi invadido na década de 40 para apoiar a França, que combatia os movimentos de independência do país asiático. O Iêmen conseguiu sua independência da Inglaterra em 1967, após mais de 100 anos de invasão. Malásia e Singapura estavam ocupadas nas décadas de 50 e 60. Brunei estava sob o comando da Inglaterra até 1980. Partes do Japão foram ocupadas entre 1945 e 1952, o ano que iniciou o reinado da Senhora Elizabeth, inclusive. Na Oceania, vários territórios foram colonizados pela Inglaterra. A Austrália e Nova Zelândia conseguiram independência somente em 1932.
Na África, a Inglaterra manteve controle sobre vários países, inúmeras vezes, pois ali tem vários países que foram colonizados pela coroa britânica, de onde ela extraiu muitas riquezas, claro, através do poder da violência. E eu estou falando do século passado. Além de África do Sul, que já citamos aqui no início do vídeo, podemos incluir Nigéria, Botsuana, Egito, Sudão, Zâmbia e muitos outros. Na América existem várias colônias britânicas ainda hoje, como Bahamas, Belize, Antígua, Trinidade e Tobago, entre outras. Enfim, esse é um resumo de invasões promovidas pela coroa britânica considerando somente o último século. Atualmente existem pelo menos 63 países que conseguiram independência após se verem livres do domínio britânico. Contudo, são vários séculos de história de invasões e domínios, sendo o império mais longevo que já houve no planeta. E parte dessa história de invasões se deu sob o reinado da Rainha Elizabeth. Exatamente. A gente já está terminando o nosso vídeo, mas eu quero pedir mais uma vez que você dê like aqui e se inscreva no canal. Olha, e não se esqueça do respeito nos comentários, tá bom? Para terminar, durante o reinado da senhora Elizabeth, a coroa britânica operou na África do Sul apoiando e até financiando o apartheid. Por exemplo, enquanto vários países do mundo aplicavam sanções à África do Sul por suas políticas de segregação racial, o governo de Elizabeth em 1985 enviou uma carta ao país africano se comprometendo a não fazer restrições econômicas, uma clara indiferença ao que estava acontecendo por ali. Outros golpes de Estado na época foram financiados pela Inglaterra, como por exemplo o que ocorreu em Gana. Isso sem contar que nunca poupou esforços para manter sob seu controle o território argentino das Maldivas. Aliás, na América Latina, o governo da senhora Elizabeth apoiou uma das maiores violentas ditaduras da América Latina, que ocorreu no Chile sob o poder de Augusto Pinochet. Isso sem contar que dentro do Reino Unido houve inflação de 20%, com altas taxas de desemprego na própria Inglaterra ao longo da década de 70, onde muitos acreditam que era só uma suspeita manobra para que empresas estatais fossem privatizadas a preço de chá inglês, sob o argumento fajuto de que era necessário equilibrar o déficit orçamentário que o próprio governo criou, não sem antes cortar benefícios sociais, investir contra sindicatos para evitar manifestações da classe trabalhadora e até mesmo criar um imposto regressivo em que os mais pobres pagam proporcionalmente mais do que os ricos. Isso tudo, entre outras coisas. Aliás, todo o descaso da falta de políticas públicas nas décadas de 70 e 80 dentro do território britânico estão muito bem registrados em centenas de canções compostas nesse período. Enquanto isso, a família real não diminuiu um centavo de libra em sua opulência. Ao contrário, o chapéu mais barato que a rainha utilizava custava 5 mil libras, ou seja, 25 mil reais. Como se vê, o rei da monarquia britânica é símbolo da opulência, da egomania, do egocentrismo e da busca histórica pelo poder através do poder, pelo qual o imaginário coletivo foi forjado a partir da ideia de uma monarquia forte que liderou o Reino Unido ao posto de principal potência mundial por vários séculos. E é isso. Até a próxima.